Em nosso estudo de hoje, a lição 92 do livro Palavras da Vida Eterna, que tem por título Solidariedade. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Palavras de Paulo na carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 15. Realmente na terra é mais fácil chorar com os que choram. Em muitas circunstâncias, mágoas alheias servem de consolação para as nossas mágoas. Quem carrega fardos enormes, como que nos estimula a suportar os estorvos leves. Num desastre qualquer que nos teria colhido, inclinamo-nos comovidamente para as vítimas, guardando muitas vezes a ilusão de que fomos agraciados por Deus, como se a responsabilidade de moratórias e empréstimos que nos são concedidos pela misericórdia divina dentro da lei fosse para nós regime de favoritismo e exceção. Ajudar os que se encontram em provações maiores que a nossa é caridade sublime. No entanto, é forçoso reconhecer que aconselhar paciência aos que choram na posição de superiores tranquilos é o mesmo que falar à margem de um problema sem estar dentro dele. Com isso, não queremos diminuir o valor da beneficência. Sem ela, nossas mãos se fariam garras de usura e o egoísmo transformaria a terra no manicômio. Desejamos simplesmente afirmar que é muito mais fácil chorar com os que choram que alegrar-se com alguém com os que se alegram, porquanto ajudar com o pão ou com a alegria que nos sobram é ato que podemos realizar sem dificuldade, ao passo que para regozijar-nos com o regozijo dos outros, sem qualquer ponto de inveja ou despeito, é preciso trazermos suficiente amor puro no coração. Uma mensagem muito interessante, a mensagem de hoje, e a gente está sempre trazendo uma informação que foi uma informação renova para a gente, ela não tem mais do que uns 2 anos. A gente conversando em grupo de amigos, todos espíritas, e a gente estava falando sobre um termo que é muito utilizado pelos nossos amigos evangélicos, e fala livramento. Deus nos dá o livramento. E uma companheira levantou a voz e falou, olha, não existe essa coisa de livramento, o que existe é programação de gênero de provas, escolha de gênero de provas. Aquilo que vai acontecer com você para o seu progresso vai acontecer você querendo ou não. E aquilo que não tiver que acontecer com a gente não vai acontecer. Então eu vou dar um exemplo. Às vezes acontece, por exemplo, um assalto no trânsito. A pessoa na nossa frente foi assaltada e não chegou na gente. Por quê? Fazia parte da prova daquela pessoa passar por esse assalto e não fazia parte da sua. A sua foi você observar ali na hora. É claro que isso não vai nunca tirar da gente o dever que a gente tem de socorrer as pessoas que estão passando por provas maiores do que a nossa. Nunca vai tirar. Mas a gente parar com essa coisa porque parece favoritismo. Ele bota aqui pra gente, né? Parece que a gente tem a ilusão de que fomos agraciados por Deus, como se a responsabilidade de moratórias e empréstimos que nos são concedidos dentro da lei fosse para regime de favoritismo, de exceção, quando na verdade não é. Na verdade são provas que a gente vive. Mas o texto de hoje, ele vem chamar a atenção, Paulo fala assim, alegrai-vos com aqueles que estão alegres e chorai com os que choram. Quando fala do chorai com os que choram, ele traz algumas lições com relação a isso, e uma delas, por exemplo, é assim, né? Você ter a certeza de que você vai para o lado de uma pessoa que está sofrendo, você começa a descobrir o quanto você pode ajudar com tão pouco. Muitas das vezes a gente pode ajudar apenas emprestando os ouvidos, deixando a pessoa desabafar, e muitas vezes ele fala aqui também no texto, quem carrega fardos enormes, como que nos estimula a suportar os estorvos leves. A gente começa a observar que tem pessoas muito próximas da gente que vivem provas que, ao nosso ver, são muito mais complicadas e elas simplesmente carregam aquela situação, porque tem que viver a situação mesmo, não tem jeito, tem que se adaptar. Tem provas na vida que são duríssimas. Quem já passou pela experiência de perder um filho, aí você senta do lado da pessoa e ouve a pessoa falando, você chora com ela, mas ao mesmo tempo fica, meu Deus, a gente não consegue nem imaginar o que seja perder um filho até que passe pela situação. Na verdade, ninguém queria nunca passar por essa situação, se pudesse escolher. Mas são provas, são necessidades. Às vezes os filhos nossos já cumpriram a sua missão, terminaram o papel que tem que desempenhar aqui na Terra e por isso são convidados de volta ao mundo dos espíritos. E quem determina é o Pai, a gente vai ter que se submeter mesmo e acabou. Mesmo com as nossas dores,
com os nossos apegos, mas o de fato é que a gente se sente útil e percebe o quanto a gente pode ajudar com tão pouco, e ao mesmo tempo a gente aprende também com essa resignação, essa força que algumas pessoas passam para a gente. Por exemplo, a gente tem um trabalho e que a gente ficou participando dele durante mais de 10 anos, quase 15 anos, de visita a pessoas que estão enfermas, e esse trabalho consiste em quê? A gente chegar na casa da pessoa, ler uma página, comenta uma página, igual essa página de Emmanuel agora, dá um passe, faz uma prece, dá um passe na pessoa e depois faz outra prece de encerramento. É uma coisa muito simples. E muitas das vezes, na hora de que terminava o trabalho, a gente fazia a nossa avaliação, a gente ouvia das pessoas que participaram, quem tomou passe na verdade fui eu, não foi a pessoa lá não. Porque a gente que saía mais leve, a gente olhava para a pessoa e falava, meu Deus, olha a prova que a pessoa está passando e olha a força, a coragem, a resignação que ela tem. Aí a gente vai parar para ver, assim, a gente tem um mecanismo natural de defesa na gente, que quando a dor é muito grande, a gente procura evitar pensar nela. Eu já usei como exemplo aqui em um dos estudos, né? Uma pessoa vem perto da gente e fala, faleceu a minha mãe. Eu não vou nunca imaginar a minha mãe morrendo para poder imaginar a dor que a pessoa está sentindo. Por quê? Porque morte de mãe dói muito. Quando a minha mãe desencarnou, foi um dos piores períodos da minha vida aqui, porque é muita dor que a gente sente. O amor de mãe é um amor sublime, é um amor maravilhoso, né? É um amor que não tem explicação. Então, quando a pessoa vem falar agora, né, eu por já ter passado por essa situação e alguém chega perto de mim e fala sobre isso, eu fico, meu Deus, é muito dolorido. E você busca algumas palavras para consolo, para tentar ajudar a pessoa, mas sabe que o negócio é muito duro, não tem como você superar de uma hora para outra a dor de perder o convívio fraterno com a mãe. Mas ele vem falando aqui para a gente, é muito mais fácil a gente chorar com aqueles que choram, a gente consolar no momento de dor, do que a gente se alegrar com aqueles que estão alegres. Chega no final do texto, o Emmanuel às vezes, o Emmanuel até chega a ser realista demais e choca a gente, né? Ele fala assim, nós desejamos simplesmente afirmar que é mais fácil chorar com os que choram do que alegrar com alguém com os que se alegram, porque ajudar com o pão ou com a alegria que nos sobram é um ato que podemos realizar sem dificuldade. Agora, você regozijar com o regozijo dos outros, sem ponta de inveja ou despeito, ainda usa essa palavra, né? Às vezes a pessoa está muito feliz, eu vou ficar feliz junto com ela, mas com ponta de inveja ou despeito. É uma coisa para a gente refletir bastante, né? A pessoa chega perto da gente, sei lá, arrumei um emprego novo, fui aprovada no concurso público. Oh, que bom, você vai comemorar com ela, mas no fundo você fica com aquela coisa, pô, podia ser eu também. Tem uma pontinha de inveja, ou então tem uma ponta de despeito também. Fulano ganhou uma herança, ganhou um jogo qualquer, qualquer patrimônio novo. E a gente tem um pontinho de inveja, de despeito. O Emmanuel é bem sincero nisso. A gente consegue também, mas é muito mais fácil a gente chorar com quem está chorando, e até porque a gente vai perceber que o maior aprendizado quem tem sempre somos nós. Cada vez que a gente ia até um determinado lugar e, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui pessoal. Eu trabalhei como agente religioso em presídio. E uma vez eu me imaginei, porque teve um atraso dos guardas penitenciários em abrir a cela para a gente ir embora. E naquela mesma hora eu parei e falei, meu Deus, se eles esquecem da gente aqui. Se acontecesse alguma coisa que a gente tivesse que ficar preso aqui um dia, e você por alguns segundos pensando nisso, bateu um certo pânico que me fez pensar com muito carinho na realidade daqueles que estão ali por anos ainda e sem ter ainda noção de quanto tempo vai levar para ter o alvará de soltura e ter a liberdade dele restituído. Muitas das vezes até a incerteza também se isso vai acontecer ou não. E eu passei a ter um respeito profundo pela dor daquelas pessoas, porque embora tenham cometido crime, são seres humanos. E o Chico Xavier tem uma frase maravilhosa, né? Criminosos somos todos nós quando somos descobertos. Aquele que tiver isento de pecado aqui na terra, que atire a primeira pedra. Ali são os crimes catalogados contra a sociedade, mas tem crimes que a gente comete até hoje, que estão longe do Código Penal, tirar a paciência de alguém, acabar com as esperanças de alguém. Enfim, a gente tem que ter muito respeito. Então vamos aprender com o Emmanuel hoje, né? Vamos aprender
alegrai-vos com quem está alegre e também chorar com aqueles que choram também da melhor maneira. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.